Estamos na última semana da primeira fase do Campeonato Mineiro e a disputa pela melhor campanha ainda está aberta. Agora, porque no Galo o clima tá meio tenso, né? E parte da torcida tá muito insatisfeita com o Filipão. E o técnico anda com o pavio curto. Protestos contra o Felipão. Impaciência, irritação, saíram da beira do campo e foram também para as arquibancadas. Desde que chegou ao Atlético, Luiz Felipe Scolari nunca tinha sido alvo de xingamentos em massa da torcida. Cada um que paga seu ingresso tem direito à sua opinião. Aqui, aceito qualquer coisa. Fora de campo, não aceito não. Eu sou uma pessoa normal, comum, igual. A fala de Felipão, depois do empate no clássico contra o América, soou como resposta para a discussão que o técnico teve com um torcedor na semana passada. Quem convive sabe, né, do caráter do Felipão, dos seus valores, e isso foi algo, né, em caráter de exceção. Mas o episódio foi reprovado por boa parte da torcida. Por aqui, a relação entre Felipão e torcedor segue estremecida. Mas essa tensão não é bem uma novidade ao longo da carreira do treinador, que acumula episódios parecidos, até mesmo em times onde fez história. Em 2015, no Grêmio, durante um treino, um torcedor subiu no muro do CT e teve bate-boca. No Palmeiras, várias declarações duras e diretas. Bando de palhaço, 4, 5 palhaços. Essa foi depois da goleada pra cima do Melgar no Peru na Libertadores de 2019. Teve discussão pós-jogo do Felipão com torcedores no estádio. E tudo isso com o time classificado. Vão lá, gritem comigo, briguem comigo, me xinguem a mim. Mas não que xingar o jogador. Jogaram, venceram o jogo, classificaram, ainda foram xingados. O Atlético, o momento não tem permitido um Felipão mais descontraído. O time ainda busca a classificação para a semifinal do Mineiro. Mas o treinador tem a confiança do elenco. O velho é experiente, né? E tudo que ele passa pra gente, a gente procura fazer. Claro que ano passado a gente terminou muito bem, então a expectativa seria que a gente já voltasse voando. E pra paz voltar a reinar entre Felipão e torcedores, não há muito segredo. Ganhando, só começa a mudar a opinião dos torcedores, que é normal e aceitável as críticas, os xingamentos, não só com o Felipão, mas com todo o nosso grupo. Eu não posso modificar o que a torcida entende ou o que a torcida quer, porque eu só faço a minha parte no trabalho lá dentro do clube e acho que nós estamos no caminho certo. Em meio a protestos e desconfiança, é nesse caminho certo que a torcida do Atlético quer acreditar. Agora se liga na notícia que está no GE. Globo. Tem grana milionária entrando na SAF do Galo. O Conselho do Clube aprovou ontem o aporte de 200 milhões de reais. Dinheiro do grupo liderado pelo empresário Daniel Vorcaro, que agora tem 20% das ações da SAF atleticana. A maior parte desse dinheiro será usada para reduzir a dívida do clube. Outra parte vai para a reforma do CT e investimento nas categorias de base. Bora falar de campo e bola agora e trazer Rodrigo Rocha para o Globo Esporte, que está na cidade do Galo. Ô Rodrigo, o DM tá perto de esvaziar, bichão? Estamos aqui na frente da cidade do Galo, o time treinou hoje pela manhã, tem sido assim ao longo de toda a semana, já olhando para o jogo contra o Ipatinga, no sábado, 4h30, o Atlético, se empatar, não vai depender de ninguém, garante a classificação para a semifinal. E é isso aí que você falou mesmo, esse é o objetivo do Atlético essa semana. Igor Rabelo, Maurício Lemos e Zaratio, os três estão voltando aos treinos. O Zaratio e o Maurício Lemos tinham se machucado na partida contra o Cruzeiro e o Igor Rabelo se machucou na partida contra o Itabirito. Os três voltaram a correr, estão perto de regressar aos treinos com o grupo e podem aparecer nessa partida contra o Ipatinga. O Mariano, que também está machucado, vai ficar no DM mais um pouquinho. Ele ainda não está confirmado se joga no sábado contra o Ipatinga. Marcelo? Muito obrigado pelas informações, Rodrigo. Quero falar agora sobre o Atlético, o assunto é sério. Dá para dizer que o Galo tem um dos piores contratos de patrocínio master do futebol brasileiro entre os grandes clubes. Nicola, tá exagerando? Não tô. Ontem, o Atlético admitiu que o seu novo contrato com a Betano prevê pagamentos de apenas
18 milhões de reais por temporada. Esse patrocínio com a Betano por si só já seria ruim, mas ele vai ficar ainda pior com a divulgação feita pelo Galo de que o valor inclui patrocínio master do futebol feminino e algumas ativações na Arena MRV. Não foi desmembrado quanto vai ser pago para o futebol feminino e quanto vai ser o acréscimo por conta das ativações na Arena MRV. Mas é possível dizer que esse contrato de 2024 é praticamente o mesmo de 2023, quando o Atlético tinha um mínimo garantido de 14 milhões de reais, mas faturava na casa dos 16 milhões de reais, não tinha o patrocínio feminino, nem as ativações na Arena MRV. Não nos esqueçamos também da correção por conta da inflação. A verdade é que o contrato atual do Atlético talvez seja até pior do que o do ano passado, enquanto os rivais do Galo assinam contratos muito maiores. O Corinthians, por exemplo, fechou com a VaiDivBet por 120 milhões de reais por temporada, são 10 milhões de reais por mês, em menos de 2 meses, e o Corinthians já fatura mais do que o Atlético em toda a temporada. O Flamengo passou para 85 milhões de reais mensais com a PixBet. O São Paulo tem um contrato de 52 milhões de reais por temporada com outra parceira também de casa de apostas. O Vasco e o Santos, negociam hoje contratos de patrocínio entre 30 e 40 milhões de reais por ano. E o Cruzeiro tem fixados valores de 25 milhões de reais por ano. Só para arrematar, é importante lembrar que enquanto o Galo ainda tinha o Leandro Figueiredo como diretor de novos negócios, havia uma informação divulgada pelo próprio Galo de que Atlético e Betano estenderiam um contrato por 4 temporadas e a partir de 2024 esse vínculo garantiria 22 milhões de reais por ano. O Leandro Figueiredo foi desligado do clube, os novos donos da SAF do Atlético tomaram para si as negociações com a Betano, tentaram em algum momento levar a PixBet para dentro do Atlético, a relação com a Betano ficou ruim e o resultado final é esse contrato de patrocínio, um dos piores entre os grandes de futebol no Brasil. Ontem o Atlético soltou essa informação no site oficial. Por volta de 8h15, 8h20 da noite, nós estávamos com a FDP, o Bob entrou em contato com o presidente Sérgio Coelho, que nos atendeu prontamente e nos respondeu sobre algumas perguntas. Então, para você que não viu, perdão, o FDP, programa de 8 às 9, com o Bob, com o Guilherme, comigo, com o Domênico Berg, e se você não viu, nós vamos passar aqui os melhores momentos. Ontem, para você ter uma ideia, Rafa, o aporte de 200 milhões da SAF foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, como bem disse o Igor aí. O capital social da SAF aumentou para 1,422 bilhão e o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou sobre essa aprovação. Olha só. Existe um investidor que quer fazer um aporte de 200 milhões e o percentual do Galo, que é os 25%, permanece, não é diluído. E esses valores vêm num momento muito bom, porque a gente vai levar para o Conselho de Administração da SAF uma proposta para que uma parte desse valor fosse investido na cidade do Galo, um pouco também para comprar jogadores, né, de 14, 15 anos, jogadores para a base, e o restante, o valor, né, a Conselho de Administração vai decidir o que fazer com ele. Ele está fazendo esse aporte e vai diminuir o percentual dos outros sócios, menos o do Galo. Mas para esses que também, para esses sócios que terão os seus percentuais diminuídos, eles não perdem dinheiro. Eles diminuem o percentual deles, mas aumenta também o patrimônio da SAF em 200 milhões. Então, em números, fica tudo do mesmo tamanho para esses investidores. O Galo tinha um capital na SAF, né, de 305 milhões, passa a ter 355 milhões. Ele falou aí sobre investimento em garotos da base, melhorias no CT, mas o que o torcedor também quer saber é se vai ser utilizado para pagamento de dívida esse valor. Certamente o valor maior é para pagar a dívida.
Com certeza. Eu não posso nem antecipar, porque esse assunto ainda vai ser discutido no Conselho de Administração da SAF. Né? Mas eu acredito que nós vamos lá no Conselho aprovar pagamento de dívidas, né? Diminuir o nosso custo financeiro. Então, custo de juros, né? Com juros. Mas também investir um pouquinho na Cidade do Galo é importante, né? Investir na base é importante. Então nós vamos discutir no Conselho de Administração, porque quem decide é o Conselho de Administração, né? Ele é que vai dizer, o dinheiro está aqui na conta, faça isso com ele. Só lembrando que o Conselho de Administração, eu faço parte, o doutor Zé Murilo também, o Rubens, o Rafael, o Ricardo, o Renato. Nós somos 9 membros, né? O Daniel Borcado. Então nós somos 9 membros. E lá a gente vai discutir o que fazer com o dinheiro, né? A gente vai ver o que é mais importante e vamos tomar a decisão de fazer o melhor com esse dinheiro, o melhor possível. E sobre quais dívidas já foram pagas pelo clube, ele também respondeu e ele falou. Vamos ver? Quando nós assumimos o Atlético tinha 1.250 bilhões de dívida. Isso tem um custo financeiro altíssimo de juros, né? 180 milhões por ano. E depois, né, nós terminamos a Arena MRV, fizemos também uma dívida para terminar, né? E quando nós negociamos a SAF, já estava com 1 bilhão e 800 milhões de dívida. Os valores que entraram, pagamos, né, no primeiro aporte, pagamos muitas dívidas, né? Principalmente aquelas mais urgentes. E entrando nesse dinheiro, ainda melhora ainda mais a nossa situação financeira em relação a dívidas. Então, assim, o Atlético, ao longo desses 3 anos e pouco, vem se organizando muito. A parte financeira, gestão, né? Te dou um exemplo aqui, na nossa gestão nós contratamos uma das maiores empresas de auditoria do mundo e tantas outras coisas nós fizemos para que a gestão ficasse altamente profissional, transparente, e a gente está evoluindo cada dia nesses quesitos todos. Então eu vejo que nós estamos sempre, a cada dia, um pouquinho melhor. Aí falou então o presidente Sérgio Coelho. Ontem também, durante o FDP, mandei mensagens para o Bruno Musi, né, que prontamente atendeu, eu perguntando para onde ia esse dinheiro, e ele falando, né, que exatamente isso, que é para pagar dívida, uma parte para dívida, outras obras no CTI base, o dinheiro vai integralmente para a SAF, e eu perguntei quanto que já foi pago, para falar em números reais, ele falou... Bruno Musi, CEO do Atlético, disse que quando tivermos os novos números da SAF devidamente auditados, passaremos certinho o valor das dívidas. Importante esse aporte, interessante para o clube, para a saúde. Como é que você vê essa movimentação dessa empresa do Atlético, Miranda? Ô, CJ, quando fala assim 200 milhões, pode até criar uma expectativa no torcedor, né? 200 milhões, né? Vamos trazer o Messi, vamos trazer... Vai né? contratar. Vai contratar. Mas não é isso, né? A realidade não é essa e eu acho que tem que ser. Se você pensa num projeto de longo prazo, você tem que sanar suas dívidas primeiro o Atlético, queira ou não queira, na teoria, ele tem um time competitivo. Na prática, vamos ver, é outra história, mas ele tem um time competitivo, que tem chance de brigar por títulos. Não vejo uma necessidade gigante de sair contratando. Então é isso, uma boa gestão, uma gestão pensando a longo prazo, você tem que pagar suas dívidas, você tem que diminuir os juros, que é um dinheiro que o Atlético pagava quase 200 milhões de juros por ano. Vamos supor que tenha pagado metade dessas dívidas, que está pagando 100, você ainda tem 100 milhões de juros por mês, isso é uma hipótese, tá? Porque os números ainda não foram auditados, nem o Bruno Musi tem esses números, quanto mais nós. Então é isso, é pagar as dívidas, primeira coisa, e não deixar de investir na base é legal. Que é lá que você está plantando, né? E depois utilizar, né? Os meninos, isso, né? Aí. E depois utilizar. Ou vender ou utilizar. Porque é uma grande fonte de renda. Porque além de... Né, primeiro que você tem um gasto grande com base hoje também.
E quando você utiliza os meninos, você tem uma fonte de renda grande numa possível venda e o retorno desportivo às vezes mais barato do que contratar um jogador já no profissional. Então, a princípio, eu acho que essa é a lógica do negócio, né? Às vezes não é o que o torcedor quer, mas a longo prazo é a lógica. O que o torcedor quer, Grice, é a tal da transparência. Bola na casinha. Não, isso é óbvio. Que legal. Mas o que o torcedor quer em relação a esses números, porque isso aí não vai entrar na casinha, não vai comemorar o gol, né? Ajuda se você contratar e usar esse dinheiro. Mas o que o torcedor quer, e ontem movimentando a bolha das redes sociais, stalkeando tudo, são as indagações sobre para onde está indo. Como se reproduzem? Para onde vai? O que pagam? Onde está? Eu confesso que a minha maior decepção, e aí não estou falando exclusivamente do Atlético nesse caso, mas serve também para o Atlético, mas era uma expectativa que eu tinha quando a gente começou a transformar os clubes em SAF, era de que essa transparência financeira ia aumentar. Não aumentou em nada. Em nada. Ela continua exatamente como eram nas associações. Talvez possa ser um processo, isso possa evoluir com o tempo, mas até aqui a gente não teve nenhuma mudança, nem no Atlético, nem no Cruzeiro, nem no Botafogo, nem no Vasco. Porque, por exemplo, né, as grandes empresas do Brasil e do mundo, elas divulgam aí balanços trimestrais. A cada trimestre tem lá uma divulgação de balanço, de como que está a situação financeira, de como que foi o resultado, de o que está projetando e tudo mais. Os clubes não fazem isso, né? Eles divulgam o balanço anual, por uma questão de obrigatoriedade, são obrigados por lei a fazer isso, e divulgam lá para maio o balanço do ano anterior, né? Então você fica sabendo do que aconteceu com um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, às vezes de atraso, né? Então isso eu acho muito ruim. Mas, repito, o Atlético não é uma exceção nesse caso, né? O que acontece no Atlético é o que acontece em todos os outros clubes do futebol brasileiro. Eu espero que caminhem aí os clubes para se organizar nesse sentido, e para que possam ser um pouco mais transparentes, né? Com relação a não só a pagamento de dívidas, aos valores de tudo que tá sendo pago para os jogadores, né? Por exemplo, em Portugal há uma obrigatoriedade dos clubes, quando contratam um jogador, de informar o valor da negociação. Aqui no Brasil isso não acontece nunca, né? Nunca. As cláusulas confidenciais do contrato. De cláusula confidencial, e os valores nunca são revelados. Eu acho que isso é danoso para o torcedor, para que tem interesse de acompanhar e tudo. Mas, enfim, os clubes não são obrigados a fazer e optam por não fazer, para se proteger de alguma maneira, né? Eu concordo com você, eu acho que o torcedor ele tem o direito de estar por dentro disso, mas na teoria, quando era associação, essa obrigação era maior. Vocês concordam ou não? Por ser empresa? Claro, era uma associação, né? Então o torcedor, de certa forma, né? Então não pede dinheiro pro torcedor. Então não pede sócio torcedor. Então não pede o torcedor para chegar e falar assim: você poderia comprar cadeira antecipada, você poderia pagar o sócio torcedor antecipado, porque o torcedor investe o dinheiro dele para quê então? Não, eu tô falando que eu concordo com o Grice, mas na teoria, quem que teria mais essa obrigação? Como associação ou como SAF? A associação, fato. Entendeu? Mas eu acho que é um dever do clube, SAF, apresentar as contas, porque existe sócio torcedor. Exato, exatamente. Como mais 25%. Mas que seja, entendeu? Né? Que seja. Eu acho essa relação empresa, torcedor, SAF, ela é muito diferente de qualquer outro tipo de investimento privado. Exatamente. Completamente diferente. Então fica difícil até da gente entender. A gente ainda é novo, né? Exatamente. A gente tem umas noções, por exemplo, o Grice citou lá é SAD, lá em Portugal. As SADs é um processo que já tem mais tempo. Você viveu lá, você pode falar até melhor do que eu, né, Minadinho? É um processo muito mais... levou mais tempo para se consolidar. As grandes empresas comprando times na Alemanha, nos Estados Unidos também, na própria Inglaterra, então é um pouco diferente. Agora, dito tudo isso, baita investimento. Eu vejo esse aporte como um baita investimento, porque você vai facilitar o processo daqui para frente. Esse dinheiro, esse aporte, ele chega para facilitar os processos que a gente vai ver do Atlético nas próximas temporadas. Isso é muito importante. E alguns processos estruturais, seja ali da estrutura do CT, seja na base. Pois é, os campos vão ser reformados, é importante, né? O abatimento de parte da dívida é importante, a contratação de jovens promessas é importante também. Então eu vejo isso como um baita investimento.